Bom dia, pessoal. Hoje é dia 6 de janeiro e eu acordei com uma notícia muito boa. A Fernanda Torres se tornou a primeira mulher brasileira a ganhar o Globo de Ouro e eu fiquei muito feliz com essa notícia. Tão bom ver os nossos artistas, né, serem reconhecidos lá fora, já que nós somos um país que reconhece muito o que é gringo, né? Seja autores, seja atores, filmes, música. E quando é algo nosso sendo reconhecido lá fora, isso me deixa muito feliz. Então, parabéns para Fernanda. No vlog anterior, eu havia dito para vocês que a próxima leitura, né, que eu queria fazer, mas eu já mudei de ideia. Então, eu descartei A Intrusa. Eu tinha escolhido ela para ser, né, a sequência. Eu tinha escolhido ela para poder ler, mas eu acho que eu tô numa semana que eu tô com um pouco de cansaço mental. Ler Graciliano Ramos foi fácil. E eu achei que ler Júlia Lopes de Almeida também ia ser. Então, eu comecei a ler a primeira página. Os 2 primeiros parágrafos eu já vi que não ia ser uma leitura fácil. Ia ser uma leitura mais complexa. Eu ia ter que me atentar mais, porque a escrita da Júlia Lopes não é uma escrita muito fluida. Então, eu tive um pouquinho de dificuldade de prestar atenção, então eu abandonei. Vou deixar para um outro momento. E eu resolvi escolher então um livro que seria um pouco mais fácil para ler, e é um livro que eu estava com muita vontade de ler já faz tempo, que é O Misterioso Caso de Styles, o primeiro caso de Hercule Poirot, da Agatha Christie. Foi o primeiro livro que ela escreveu, e então eu dei início à leitura. Essa minha edição, gente, olha que bonitinha que ela é. Eu lembro que eu comprei na revista do Avon, quando eles vendiam, né, livros, e ele vem o Misterioso Caso de Styles e o caso do Hotel Burton. Então ele é um livro de bolso vira-vira. De um lado temos uma história, do outro lado temos outra história. E para ficar ainda melhor, ele vem de brinde com um conto. Então entre as duas histórias temos um conto, que é o conto Enquanto Houver Luz. Então eu já tenho o meu próximo conto também já garantido. Assim que eu terminar este livro, eu vou ler o conto. O caso do Hotel Bertram eu não vou ler não em sequência. Eu vou deixar para um outro momento, porque é uma história da Miss Marple, que é outra investigadora da Agatha Christie. E eu ainda não tenho muita afinidade com a Miss Marple. Eu gosto mais do Hercule Poirot, então eu vou deixar a Miss Marple para um outro momento. Querem um cafezinho? Bom, vocês viram aí na introdução que sempre quando eu sento aqui no meu novo cantinho, eu gosto de ler uma página de algum livro que não tenha nada a ver com esses livros de literatura que eu tô lendo. Geralmente eu gosto de um livro, não sei se seria autoajuda, mas um livro de desenvolvimento pessoal. E eu escolhi, já faz um tempo que eu tô lendo ele, A Alquimia dos Sonhos, que é da autora Athena Lass. Ela fala sobre como os nossos sonhos estão aqui para nos ensinar alguma coisa para a vida, que nem todos os sonhos significa algo que a gente viveu e ficou na nossa mente e depois a gente sonhou com isso. Alguns sonhos realmente são sinais. No caso, aquela usa o universo, né, a espiritualidade tentando te avisar de alguma coisa, tentando te mostrar algo. E é bem interessante. Eu leio 1 a 2 páginas por dia no máximo, para vocês entenderem mais ou menos o que a autora quer dizer com este livro. Eu vou ler 2 parágrafos aqui para vocês. Ela está falando de um sonho de uma amiga dela. No seu sonho, ela está de volta ao antigo ensino médio. Sua professora está escrevendo algo na lousa, mas ela tem dificuldade para ler o que está escrito. A professora percebe e fala para ela escrever vitamina B12 no caderno. Ela acorda e consegue se lembrar do sonho. Na sua vida desperta, minha amiga estava extremamente fatigada. O sonho a impulsionou a tomar uma atitude e checar seus níveis de vitamina B12. Ela descobriu que estava de fato com deficiência de vitamina B12 e que sua fadiga era muito provavelmente um resultado disso. Aí depois, mais abaixo, ela conclui assim: se uma pessoa muito amada aparecer em seu sonho, então preste atenção ao que ela diz, fez, mostrou para você. Eu gosto de estudar essas coisas mais espirituais, esotéricas, eu acho bastante interessante e eu estou gostando bastante de Alquimia dos Sonhos. Essa é uma leitura que eu faço em paralelo com todas as minhas leituras, então como eu leio de 1 a 2 páginas por dia, geralmente de manhã, eu deixo ele sempre aqui na minha escrivaninha para eu já sentar aqui e já fazer a leitura
leitura dele. E como eu comecei, né, o Misterioso Caso de Styles, eu li só o primeiro capítulo ontem. E eu confesso que eu tô um pouco confusa com os personagens. É a primeira vez que a Agatha escreveu, né, um livro, e eu estranhei um pouquinho. Apesar de ser, né, com o Hastings, eu amo o Hastings, gente. Todos os livros da Hercule Poirot que tem o Hastings como narrador são os meus favoritos. Eu gosto que ele narra em primeira pessoa, então a gente consegue se colocar na história. Aqui, logo no primeiro capítulo, ela já fez uma apresentação geral de todos os personagens e eu tô muito confusa. Eu não tô conseguindo memorizar as mulheres. Os homens eu já entendi quem é quem, mas as mulheres está um pouco difícil, porque tem horas que eles usam o nome da pessoa, tem horas que eles usam o sobrenome, aí a senhorita não sei o que, a senhora não sei o que, tá um pouco confuso. Espero que depois eu consiga compreender melhor. Mas dá pra perceber que a Agatha, conforme ela foi escrevendo outros livros, ela foi evoluindo. Aqui eu achei a escrita dela um pouquinho confusa. Bom, já estamos no dia seguinte. Eu confesso que minhas leituras não estão rendendo tanto quanto eu gostaria. Eu tô numa semana assim com a cabeça cansada, tendo dores de cabeça, então eu não consigo ler bastante. E como o livro, além de ter as páginas brancas, né, que cansam um pouco a vista, e as letras serem pequenininhas, eu tô com um pouquinho de dificuldade para ler várias páginas. Eu tô lendo uma média de um capítulo e meio por dia. Então, provavelmente, eu vou terminar esse livro no final de janeiro. Consegui compreender, agora eu sei quem que é quem. Chegou na metade do capítulo 2, entrando no capítulo 3, eu já entendi a dinâmica aqui da família, sei quem que é quem. A senhora Inglerthorpe já foi de arrasta para cima. E é legal que nessa história temos um mapa do segundo andar da casa. Aqui tem a disposição de todos os quartos, das portas que dão em cada quarto. Também temos o mapa do quarto da senhora Inglerthorpe, com a cena, né, que o Poirot vai investigar. Então temos aqui o quarto dela. E também temos um papelzinho que o Poirot encontra, que o Hastings mostra para nós. Não sei se vai ter mais, eu acho que são só essas. Não, tem acho que mais uma imagem aqui pra frente. E é legal porque meio que coloca a gente na cena do crime. E eu tô gostando bastante, mas eu tô lendo bem devagar. Eu vou demorar um pouco pra terminar este livro. E eu não comentei com vocês que eu tinha lido o conto, né, do Graciliano Ramos. No vlog anterior eu comentei que a minha próxima leitura seria um conto e seria Insônia, de Graciliano Ramos. Como eu gostei muito de Vidas Secas, queria ler mais alguma coisa do autor. Eu li o conto, a escrita típica do Graciliano, mas eu não entendi. Eu não entendi o conto, eu não consegui nem avaliar ele no meu caderninho, eu só escrevi lá que eu li o conto, mas na avaliação eu coloquei que eu não entendi. A história de um homem que tá dormindo e ele acorda com uma pergunta sim ou não. É a pergunta que fica repetindo na cabeça dele. E ele não consegue dormir por conta disso, aí de repente entra um feixe de luz no quarto dele, que vem da janela, que o vizinho abriu a porta, acendeu a luz e acabou invadindo luz no quarto dele. E ele fica aquela pergunta sim ou não, e começa a pensar na vida, começa a pensar em coisas que ele fez ao longo do dia, de um homem com quem ele encontrou. Aí ele levanta, não consegue dormir mais, vai pra mesa, eu acho que vai pra fumar ou beber alguma coisa. E fica, sabe, meio devaneando, querendo dormir, mas não consegue dormir. E a pergunta sim ou não. E aí acaba o conto, não sei se ele voltou a dormir, não sei quem faz essa pergunta pra ele, porque dá a entender que ele acorda com alguém falando essa pergunta, mas também dá a entender que é uma pergunta que surge na cabeça dele. E não entendi, tipo, tem começo, meio e fim, mas eu não compreendi direito esse conto. Ele faz parte de um livro de contos do autor, que se chama Insônia, e esse é o primeiro conto. E tem outros contos, provavelmente eu vou dar uma chance mais pra frente. Eu vi muitas análises e resenhas do livro como um todo, né, de todos
todos os contos e não de um conto específico. Então eu não tenho uma explicação exatamente deste conto que eu li. Mas mais pra frente eu vou ler mais alguns desse livro dele pra ver se eu consigo captar. Dizem que é um livro bem melancólico, bem pra baixo. Tem essa pegada mais sombria, assim, sabe? Da mente humana que não tá feliz, não tá no seu auge de alegria. E eu não entendi. Então, o meu primeiro conto do ano, não entendi direito qual é a mensagem do conto. Espero compreender o conto da Agatha que eu vou ler depois de ler este livro. Eu acho que eu vou fazer isso sempre que eu começar um livro de um autor e esse autor tiver contos, a sequência da história do livro vai ser um conto do autor ou da autora, para eu não perder esse embalo da leitura e da escrita e da experiência com esse autor. 4 dias depois que eu iniciei a leitura de O Misterioso Caso de Styles, eu terminei o livro. Eu achei que eu ia terminar só no final de janeiro, como eu comentei com vocês. Ontem não consegui parar de ler enquanto eu não descobrisse quem é o assassino. E eu confesso que, na verdade, eu não sou fã da Agatha Christie. Eu sou fã do Hercule Poirot. Pra mim, o ponto alto da história é o detetive belga. E eu falo isso porque eu comecei o livro um pouquinho arrastado. Eu demorei bem para poder avançar. Eu li um pouquinho, parava, li um pouquinho, parava. Mas depois que o Hercule Poirot aparece, eu não consigo mais parar de ler. Pensando nisso, eu tenho vários livros da Agatha. Alguns estão até aqui. E a maioria desses livros, o Hercule Poirot aparece só da metade em diante. Tanto que esses livros aqui eu já li, mas eles estão aqui para eu ler de novo, porque eu não lembro da história. Provavelmente esse aqui vai ser um livro que daqui uns 2, 3 anos eu não vou lembrar da história e eu vou ler de novo. E eu só lembro disso. Eu lembro que até chegar à metade eu arrastei a história, porque é uma dinâmica familiar, é a apresentação das personagens. É um pouco chatinho, porque as personagens que a Agatha cria não são personagens legais, não são personagens assim que te cativa. O único que te cativa mesmo é o detetive belga. O resto das pessoas são pessoas assim comuns que você vai encontrar em todos os livros dela. Geralmente pessoas ricas. E neste livro aqui foi a mesma coisa. Depois que o Hercule Poirot aparece, eu simplesmente deslanchei na leitura e não consegui parar. Outra coisa sobre este livro também, que plot foi esse? Me surpreendeu. Eu tinha em mente quem poderia ser o assassino. Eu havia colocado alguns suspeitos, acertei algumas coisas, mas quando o detetive revela quem é o assassino, eu quase caí para trás. Eu não imaginava. Foi muito surpreendente. Eu gostaria muito de fazer uma resenha deste livro. Eu quero tentar. Não sei se eu vou conseguir. Por quê? Esse aqui foi o primeiro livro que a Agatha escreveu com o Hercule Poirot e ele é um pouquinho confuso. Acontece o assassinato por envenenamento. Aí a gente vai ter ao longo da história vários julgamentos. Então primeiro eles pegam um para ser o assassino, eles vão questionar esse assassino, aí vai repassando todo aquele passo a passo do dia em que a senhora Inglerthorpe faleceu. Aí só que depois descarta aquele, aí arruma outro e eles voltam a repassar todo aquele passo a passo do dia em que a senhora Inglerthorpe morre, mas eles repassam, incluindo aquela pessoa que se tornou a principal suspeita naquela situação. Então fica repetindo aquela cena. E quando o Hercule Poirot foi realmente contar o que aconteceu, sabe, foi me dando um nó na cabeça, porque eu tava com algumas ações das pessoas mais gravadas, outras não. Aí eu não lembrava de uma coisa, aí ele revelava, eu lembrava. Eu sei que foi me dando um nó na cabeça. A gente consegue entender. A parte mais confusa eu achei a parte do envenenamento, porque a Agatha, acho que nessa época que ela escreveu, ou antes dela escrever, ela trabalhou numa enfermaria na parte de venenos, se eu não estou enganada. Então, muitos venenos que ela coloca nas histórias dela são porque ela realmente os conhece. Então, ela se aprofunda na parte do veneno utilizado, né, a reação no corpo. Eu achei muito confuso, não entendi muita coisa. Eu teria que ler de novo este livro para eu assimilar exatamente o que acontece aqui. E eu gostaria de fazer a resenha, então eu vou tentar escrever essa resenha com calma. São bastantes personagens também. Se eu conseguir montar essa resenha bonitinha, eu trago para vocês. Se eu não conseguir, eu já deixo a indicação, gente, vale a pena. É um livro bom. A Agatha, ela melhora o estilo dela, pelo menos com os livros que eu já li, que são livros que ela lançou anos bem à frente deste aqui. Ela mantém um padrão
e ela se torna mais esclarecida. Aqui eu achei um pouco confusa as informações realmente, mas depois os livros dela se tornam mais esclarecidos, mais fáceis de compreender. Aqui ela tava começando também, mas arrasou com o plot, gente, eu não esperava. Valeu a pena, dei 4 estrelas, não dei 5 por conta dessa confusão que ficou na minha cabeça e também porque é uma história esquecível, não é uma história que eu vou me lembrar com facilidade. Daqui uns anos eu vou ter que reler ela, como esses 3 livros dela aqui, que eu vou ter que reler eles, porque eu não lembro da história, não lembro quem é o assassino. A Agatha Christie é uma autora que eu vou estar sempre lendo. Eu vou ler agora o conto, né? Tem um conto aqui, Enquanto Houver Luz, mas provavelmente vai ficar para o próximo vlog de leitura. Eu ainda não me decidi qual vai ser a minha próxima leitura, e agora eu vou colocar este livro no meu caderninho de leituras. E para este livro eu tenho a figurinha, então ela foi a primeira figurinha que eu colei no caderno. Ficou assim, coloquei o número de estrelas e preenchi a página da estante. O Misterioso Caso de Styles, Agatha Christie, 4 estrelas, e a figurinha aqui. Ficou bem mais simples o caderno assim, gente, eu gostei. Aqui eu tenho espaço para colar mais 1, 2, 3, 4, 5. E de cá eu tenho um espaço de 6 que eu já deixei montado. Quando encher eu vou montando as outras páginas. Bom, e eu encerro o nosso vlog assim, espero que vocês tenham gostado. Se alguém já leu este livro, comentem aí. Não coloquem spoilers, tá, gente? Só fala se vocês gostaram ou não. E nos vemos nos próximos vídeos.